Boa noite, pessoal. Hoje, dando continuidade à nossa última aula, a gente vai falar sobre a expansão europeia, porque a gente viu que aqui a Europa, o mundo está passando por diversas mudanças, tanto políticas quanto econômicas. Então, a expansão europeia ela acontece num contexto de bastante mudança, num contexto de acabar com a Idade Média, que a gente acaba com o feudalismo, começa o absolutismo, o mercantilismo, o início dos lucros e essa necessidade de expansão que nos ensina como a gente teve a configuração da América do jeito que a gente conhece hoje, principalmente da América, né? E a configuração mundial mesmo, porque aqui a gente vê como o mundo está sendo construído, como os territórios estão sendo explorados, né? Então vamos começar aqui com a unificação do mundo. Como a gente tinha visto, né, o mundo aqui por volta de 1500, né, no século XIV, no século XV e XVI, desculpa, ele foi ele tinha várias civilizações. A gente já viu bastante sobre a Europa, mas ele era marcado pelas civilizações e culturas, né, da época. A gente tinha uma Europa que era cristã, que estava se tornando cada vez mais absolutista, com a mão, o governo, o poder concentrado na mão do rei. A gente tinha um Império Turco muito forte também. A gente tinha uma África que tinha uma forte presença islâmica ali para o norte, né, para essa área mais chegando ao mar Mediterrâneo e para essa área mais mediterrânea, né, e mais para baixo assim, para sua parte meridional, a gente tinha várias tribos e impérios, que depois a gente vai ver o que acontece, né, como é que a gente chega na escravidão com isso, acabando com esses impérios africanos dessa parte mais do sul da África. A dominação comercial da Europa, que era regida pelos reis absolutistas, como a gente viu na última aula, e um comércio muito forte pela expansão do mercantilismo, eles foram cruciais para que a gente tivesse essa expansão, né? Então, outra marca importante também é que a nova configuração da Idade Moderna, né? Porque a gente acabou com a Idade Média e aqui a gente tem um novo sistema de governo e de comércio, além de novas crenças em que a Europa não passava de uma periferia apagada. A Europa estava sendo pequena, né? Assim, para toda a demanda, para tudo que eles precisavam, a Europa estava sendo pequena, porque como a gente sabe, a Europa tem muitos problemas para a agricultura, não pode também, a gente sabe até hoje que o comércio ele não pode ser só interno, a gente vê que os países dependem muito um do outro, né? Atualmente com a configuração econômica que a gente tem. E naquela época, e tudo isso, né, se deu por vários motivos, porque é realmente uma necessidade que um país tem do outro, de aumentar comércio, de alguma coisa que falta em um território possuir no outro. Então, assim, a Idade Moderna é um período em que a gente estuda como que a Europa criou, né, ao longo dos seguintes séculos e sobre a sua liderança, né, a Europa era líder dessas navegações, uma economia mundial. E a gente percebe que a Europa dominava o mundo. E isso não é resultado, né, apenas das navegações europeias. Embora o comércio tenha existido desde os primórdios da humanidade, o lucro tenha sido a base disso, o capitalismo foi o que permitiu e exigiu essa transformação mundial. Porque, como a gente sabe, né, o capitalismo, a gente precisa de mercados consumidores, a gente precisa dessas trocas comerciais, e aí ele exigiu que tivesse essa transformação mundial. Porque é muito importante lembrar que, como eu tinha dito nas outras aulas, o lucro anteriormente era visto como uma coisa muito ruim, que era praticamente um pecado, né? O lucro. E aí o capitalismo vem e quebra isso. O lucro se torna a coisa mais importante para os comerciantes, né? Para a burguesia, para os nobres, até para a igreja, o lucro acaba sendo muito importante. Então, é importante a gente perceber como isso foi afetando a sociedade, né? Porque teve interesse da coroa, teve interesse da burguesia, dos comerciantes, em aumentar os lucros, aumentar as vendas, e aí com isso teve a necessidade de expansão territorial, porque levou, né, a uma busca por novos caminhos. Uma vez que os italianos eles monopolizavam o mar Mediterrâneo, como eu tinha dito antes
nas outras aulas, né? Genova e Veneza, que eram cidades italianas, dominavam a rota comercial do mar Mediterrâneo. Então, para a gente ter essa ampliação de comércio, essa ampliação de lucro, de matéria-prima, porque também era uma época em que as especiarias eram muito importantes, o ouro era importante. Então, para ter a busca por isso, né, como já estavam utilizando muitos os recursos, né, ali da Europa, então a gente precisava de novos recursos, começaram a procurar uma rota alternativa para chegar até a Ásia. E aí, nisso, teve o caminho das Índias, que implicava, né, no contorno do continente africano, porque a gente tem ali o mar Mediterrâneo, e aí eles teriam que passar pelo outro lado da África, fazer o contorno para chegar na Ásia. E aí eu vou mostrar isso no mapa mais pra frente para vocês entenderem. E aí teve nessa exploração oceânica, que era cheia de mistério. E aí a gente percebe também o quanto o lucro era muito importante, porque nessa época a gente tinha muitas crenças de que o mar era muito perigoso, de que a terra tinha borda, era tudo muito desconhecido. Mas eles foram em busca desse desconhecido, eles enfrentaram isso não só, né, mas principalmente pelo lucro, por essa busca incansável pelo lucro. Então, aqui nessa unificação do mundo, é importante que vocês tenham em mente que a Europa estava passando por diversas mudanças. A gente tinha reinos absolutistas, um mais fortes que os outros, e isso influencia também. A gente tinha uma Europa muito cristã ainda e mercantilista. Então, nessa época, a gente tem o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna e a necessidade, né, por rotas alternativas e a necessidade por lucro, que gerou toda essa movimentação para entrar no desconhecido atrás de novas rotas, de novos comércios, de lucro. Então, é isso, essa exploração, né? Enfim. Aí a gente continua aqui falando sobre as navegações portuguesas, que essas são muito importantes, né? A gente sabe os motivos delas serem muito importantes. Portugal foi o pioneiro. Travou aqui. Portugal foi o primeiro no processo de expansão marítima, porque ele combinava, né, fatores como posição geográfica privilegiada, que ficava no litoral atlântico, perto da costa africana, uma burguesia muito ativa, que tinha bastante relação, né, uma relação muito favorável com a coroa, porque eles eram a favor da nomeação de Dom João I como rei. Como na última aula, né, que eu falei sobre absolutismo e mercantilismo, a gente tem como foi a construção desse absolutismo, dessa coroa portuguesa. E a gente viu que a burguesia, os comerciantes, eles apoiaram a nomeação de Dom João I. Então, tinha bastante essa burguesia ativa, né? E o apoio da coroa também, que era muito importante, porque buscava se fortalecer, né, por meio da cobrança de impostos, né? Os burgueses, os comerciantes, eles vão produzir, eles vão pagar impostos, então a coroa vai ter mais dinheiro. Então era muito importante para eles também, eles tinham muito interesse também nessa nova rota comercial. Além disso, também eles tinham conhecimentos náuticos acumulados, como a invenção da caravela, o uso de bússola e do astrolábio, os avanços da cartografia, que eram favorecidos, né, pelos estudos náuticos liderados por Dom Henrique, que era um navegador. Ele era o filho mais novo dos monarcas portugueses e ele atraiu para sua residência navegadores, comógrafos, cartógrafos, mercadores e aventureiros. Então, desde o século XV, desde o início do século XV, eles já estudavam isso, eles já valorizavam esses conhecedores. Então, esse conjunto de conhecimento, eles tornaram viável, né, o projeto expansionista português, que acabou por superar as limitações do comércio continental europeu, né, do século XV. Então, o expansionismo português ele começou antes, né, dessa vinda para a América. Tanto que o evento assim que foi considerado marca inicial dessa expansão, né, foi a tomada de Celta pelos portugueses, que foi em 1415. Já foi marítima e foi assim, óbvio que é menor que vir para a América, mas já foi um grande avanço,
um grande marco, né, para aquela época, porque eles enfrentaram o mar atrás de uma nova conquista, né? Então tudo começou em Ceuta, que é lá no Marrocos, em uma visão assim dos fatos que pode se afirmar, né, assim, que o Brasil português, ele nasceu no norte da África, que foi essa conquista de Ceuta que deu início às grandes navegações, que deu assim o que Portugal precisava para vir para a América e assim descobrir o Brasil. Então, Brasil, né, assim, o que a gente conhece hoje de Brasil, começou, né, no Portal do Deserto em 14 de agosto de 1415, quando uma frota lusitana muito poderosa invadiu o entreposto de Ceuta, que era uma antiga possessão muçulmana, para onde convergia todo o comércio entre a África árabe e África Negra. Então era um importante ponto comercial. E foi naquele momento, foi uma chave histórica, assim, virou a chavinha, né? Porque estabeleceu o início da expansão portuguesa ao redor do globo. Foi o que, assim, impulsionou, né? Essa expansão marítima, esse poder de Portugal. Aí a tomada de Ceuta, ela foi a primeira ação imperialista dos portugueses, e depois dela, os súditos do rei Dom João I sentiram-se seguros para iniciar seu avanço por mares nunca antes navegados. Então, a decisão de invadir Ceuta foi audaciosa e astuta, porque a cidade, localizada próxima ao estreito de Gibraltar, não era só riquíssima, né? Ela era muito rica, como eu disse, ela era um ponto de comércio entre a África Árabe e a África Negra, e ela também era relativamente desprotegida, como também se tratava de um autêntico ninho de piratas. Então, que a ação, né, deles impediam o fluxo do comércio mediterrâneo. Então, dispostos a obter o apoio da igreja, que era dividida entre 3 papas naquela época, e ver reconhecida sua independência com relação a Castela, os portugueses concluíram que um ataque aos mouros infiéis, né, que Ceuta era dominado pelos muçulmanos, então isso também eles contaram com o apoio da igreja para atacar esses mouros infiéis, né, esses islâmicos que iam contra a igreja católica. Aí então os portugueses conversaram com a igreja, concluindo, né, que o ataque aos mouros infiéis elevaria o prestígio da Europa. E assim, durante os primeiros meses de 1415, Dom João I armou uma poderosa frota, né, em que todos os soldados estavam cruzados, ou seja, eles estavam com cruzes de tecidos coladas aos uniformes. Só um minutinho. Tá, então continuando, né, todos os soldados eles usavam cruzes de tecido, né, que eram coladas aos seus uniformes, porque eles estavam partindo para uma guerra santa, em nome da igreja também. O comando da armada foi entregue aos filhos do rei, do João I, entre os quais, né, estava Dom Henrique. Aí na manhã, né, de 14 de agosto de 1415, com Ceuta desprotegida por um desleixo, foi tudo convergindo para dar certo, os luzes eles invadiram a cidade como, assim, bem violentamente. Eles invadiram a cidade, porque eles mataram milhares de mouros, saquearam tudo que podiam encontrar, arrancaram dedos e orelhas das vítimas para roubar seus brincos e anéis, destruíram lojas, bazares, mesquitas, destruíram o palácio dos governantes. E depois de 10 horas de uma batalha muito desigual, porque os celtas não estavam preparados para isso, porque eles estavam desarmados, os portugueses se tornaram senhores de Ceuta. Eles ganharam, né? Foi assim bastante fácil, porque foi uma batalha meio injusta, né? Então, o primeiro saque foi perpetuado por Dom Afonso de Barcelos, membro da Casa Real Lusitana e meio-irmão de Dom Henrique. Dom Afonso levou para Portugal, né, mais de 600 colunas de alabastro e mármore, que foram arrancadas, né, do palácio. E aquela foi a última cruzada, e a primeira Europa dos europeus na África muçulmana, desde os dias de glória do Império Romano. E também foi o início da expansão ultramarina, né, lusitana, que 85 anos depois conduziu Portugal ao Brasil. E aí, né, pouco a pouco, ganhou corpo o objetivo português de realizar a viagem em torno da África,
A cada ano, as expedições portuguesas elas avançavam mais milhas em direção ao sul, atingindo pontos cada vez mais distantes do litoral da África e ilhas do Atlântico, né? E aí, em 1488, o navegador Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança, que era antes chamado de Cabo das Tormentas, ou seja, o extremo meridional da África, demonstrando que existia uma passagem para outro oceano, o Índico, né? E aí, em 1498, Vasco da Gama alcançou as Índias, em expedição de reconhecimento, assim, para reconhecer o território. E aí, 2 anos depois, né, partiu a primeira grande frota destinada a fazer comércio em larga escala com o Oriente, que era comandado por Pedro Álvares Cabral, que chegou também ao litoral do novo continente, a América, e aí na costa do território que viria a ser, né, o Brasil futuramente. Claro que teve todo um processo que o Brasil chegou a ser Brasil, né, mais futuramente, não foi em 1500 exatamente. Enfim. Então aqui, ó, eu fiz um mapinha. Como eu tinha dito pra vocês, o plano deles era contornar a África, né? Aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo, que era totalmente comandado pela Itália. Então não dava pra passar por aqui, não dava pra passar pela área terrestre, né? Chegar à Ásia. Então eles decidiram dar a volta à África pra chegar à Ásia. E aí nisso eles acabaram vindo para outro lado, chegando da América, né? Então aqui a gente tem o Cabo Bojador, né? A região de Celta. Tá vendo? Para chegar de Lisboa a Celta, teve que passar por uma rota marítima. Então eles aprenderam um pouco sobre isso. Aqui chegaram a Cabo Verde, chegaram a Boa Esperança. Quando chegaram aqui em Boa Esperança, viram que ainda tinha rota marítima para chegar à Ásia. E aí aqui tem um pequeno resuminho, né? Primeiro a gente teve a tomada de Celta, aí a gente vai tendo várias conquistas, né? Até Cabral oficializa a posse sobre o Brasil, quando ele chega ao Brasil em 1500. Só um minutinho. E aqui, ó, pra gente ter bem na nossa cabeça como uma linha do tempo, né? A gente teve as cruzadas naquela época, na Idade Média. A gente teve o Renascimento Comercial e Urbano, que a gente tem uma aula sobre cruzadas, tem uma aula sobre Renascimento Comercial e Urbano, sobre todas as mudanças que a gente teve por conta disso. A gente teve feudalismo, né? E aí aqui a gente tem a guerra, peste, fome. Aqui, né, com o renascimento comercial urbano, as cruzadas, a gente teve uma grande expansão da população. Aí veio a crise do século XIV, com guerra, peste, fome. Aí a gente tem uma retração comercial e demográfica, porque a gente tem várias crises. E aí a gente tem a superação, né? Aí vem a expansão marítima, chegada à América. Aí, quando a gente tem isso aqui, a gente vê que durante os períodos de navegação, né, que se inicia aqui, durante os períodos de navegações, avançaram, né, até que se conseguisse contornar a África. Portugal prosperou, né, e seus navegadores adquiriram mais conhecimentos náuticos. Lisboa tornou-se um importante interposto comercial, porque por fazer tudo isso teve grande relevância, né? Se tornou uma capital importante. Entretanto, né, esse enriquecimento do reino português ele era apenas aparente. E além de contar com escassos recursos humanos e materiais, seus empreendimentos marítimos não condiziam com a dependência financeira em relação a outros centros, especialmente as companhias comerciais holandesas e italianas. O capital gerado no processo de expansão marítima acabou, né, sendo transferido para outros centros europeus, tanto pela dependência financeira externa, de empréstimo e essas coisas, ou pelos gastos da coroa e da nobreza que esbanjavam demais. Como a gente bem sabe, eles usavam muito ouro, tinham pedras preciosas, era tudo muito rico. E aí isso impediu o acúmulo de capitais para investimento dentro do próprio reino. Então a gente tem aqui escassez da moeda, limitação do mercado, aí um monopólio do Mediterrâneo, mas aí isso é superado, né? Com as colônias, com a exploração das colônias, e aí a gente chega, né, à América e sua colonização e ao capitalismo. Enfim, continuando. Aqui agora sobre
as navegações espanholas. Então, pouco antes, né, da expansão marítima portuguesa atingir o objetivo de chegar às Índias, a Espanha acabou por organizar as expedições atlânticas, tornando-se a segunda monarquia europeia, né, a fazer essas tentativas de expansão, né, a fazer essas expedições. Então, a primeira viagem espanhola, que foi bem pequenininha, foi concebida em 1492 pelo português, pelo genovês Cristóvão Colombo. E ela partiu em agosto, né, de 1492 em 3 pequenas caravelas com o objetivo de atingir as Índias contornando o globo terrestre, navegando sempre em direção ao ocidente. Então, eles procuravam, desse modo, uma rota alternativa àquela controlada pelos portugueses no sul, em torno da África. Então, Colombo chegou ao continente americano também, pensando ter alcançado as Índias, e morreu acreditando nisso. Ele realmente acreditou que ele tinha chegado às Índias quando ele, na verdade, tinha chegado à América, né? E só em 1504 que se desfez esse engano, quando o navegador Américo Vespúcio confirmou tratar-se de um novo continente. A gente sabe que Américo Vespúcio, ele foi o responsável, né, pelo nome do nosso continente americano. Então, a América vem desse nome, né, de Américo Vespúcio, pois ele confirmou que se tratava de um novo continente em 1504. E aí, a essa altura, os portugueses e espanhóis, eles estavam espalhados pelo Atlântico e detinham os monopólios das expedições oceânicas, sendo seguidos por outras nações, a partir do início do século XVI, especialmente, né, a França e a Inglaterra. A gente vai falar sobre isso, porque também França e a Inglaterra vão ter interesse, né, estão vendo que está progredindo, que está sendo bom essas navegações para Portugal, para a Espanha, ter colônias também, uma coisa que estava sendo muito bom para a economia, para exploração, para se recuperar, né, das crises. E aí, então, a França e a Inglaterra também vão atrás, dessas expedições. Então, os dois reinos, eles já haviam decidido a partida do mundo. Antes da Inglaterra e da França começarem essas expedições, Espanha e Portugal já tinham decidido como seria a divisão dos mundos entre eles dois só. Então, em 1493, com a bênção do Papa Alexandre VI, foi editada a Bula Intercoetera, que foi substituída, né, no ano seguinte pelo Tratado de Tordesilhas. Ambos estabeleciam uma divisão de terras descobertas e a descobrir, mas só entre Portugal e Espanha. A Bula, né, que foi o primeiro, a Bula Intercoetera, foi o primeiro tratado, ela privilegiava a Espanha. E o Tratado de Tordesilhas, né, corrigiu um pouco essa linha demarcatória, atendendo, né, aos apelos dos portugueses. E o tratado estipulava que todas as terras a oeste do Mediterrâneo de Tordesilhas pertenceriam à Espanha, enquanto as terras a leste seriam portuguesas. Então, eles tinham dividido isso, mas não adiantou, porque os demais estados europeus, eles rejeitaram o tratado, e durante toda a Idade Moderna ocorreram disputas, né, por esses territórios recém-descobertos. Aqui tem um pouco sobre as expedições espanholas, né? Aqui tá a Espanha, aqui tá bem no cantinho tá Portugal, então a gente vê que Portugal tem uma posição geográfica melhor, mas a Espanha tentou. A Espanha foi tentar ir pro outro lado, né? Dar uma volta sem se encontrar, né, com Portugal, sem uma rota diferente da de Portugal. E nisso acabou chegando aqui, principalmente na América Central, aqui em cima na América do Sul, chegaram ao Rio Amazonas. Aqui a gente tem, aqui Cristóvão Colombo chega à América, alcançando a ilha, que é a atual Bahamas, então é por aqui. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui, né, dar destaque, chegaram a Portugal. Aqui em 1541 eles exploraram o Rio Amazonas, que é essa faixa aqui. Então aqui a gente vê que eles tentaram colonizar e acabaram vindo para a América, jurando que era a Índia, né? E a Índia fica mais pro esse lado aqui. Enfim. E aqui sobre o Tratado de Tordesilhas,
e a bula intercoetera, né? A bula, ela foi a primeira divisão. Aqui a gente pode ver que ela é muito injusta, deixa a América todinha para a Espanha, sendo que Portugal já tinha encontrado a América antes da Espanha, né? E aqui tem o Tratado de Tordesilhas, que também deixava uma parte muito pequena para Portugal, porque toda essa parte que seria de Portugal e essa parte seria da Espanha. Então, os outros estados, né, absolutistas, eles não aceitaram essa divisão, porque não era justo que ficasse só entre Portugal e Espanha. Então, não foi levado em consideração o Tratado de Tordesilhas. Então, a gente percebe, né, que a colonização da América, ela teve bastante influência francesa, inglesa, de Portugal, da Espanha, e a gente vai falar sobre isso melhor mais pra frente, sobre a colonização da América do Norte, da América Central, da América do Sul direitinho, mas aqui é basicamente isso que eu acho importante. Nossa, deu só muito. É basicamente isso que eu acho importante a gente ter bastante em mente. Eu gosto bastante desse resuminho aqui, porque a gente vê tudo que a gente vê como se liga, tudo que a gente já viu até agora, né, como tudo vai fazendo sentido. Aqui a gente tem as cruzadas, renascimento comercial urbano, aí depois a gente tem a retração comercial e demográfica por conta da guerra, peste, fome, com a crise do século XIV. Aí a gente tem a superação com a expansão marítima, que a gente sabe que explora bastante as colônias, e a gente percebe que as colônias, aqui ó, elas são muito importantes para o capitalismo, para esse desenvolvimento comercial, para a retomada né, do crescimento da Europa. Então, é basicamente isso. Aqui o mundo está começando a mudar, está começando a formar o que a gente conhece hoje, entrando no capitalismo, dando muito valor ao lucro, e tudo isso vai gerar várias mudanças, né, vai se gerar uma nova ordem mundial, né, econômica, religiosa, de pensamento. Daqui para frente vão vir o iluminismo, vão começar as reformas protestantes, as revoluções. Então aqui a gente está começando a construir o mundo como a gente conhece hoje. Bom, então é isso. Qualquer coisa podem me perguntar, podem mandar mensagem no WhatsApp, façam bastante exercício, e sobre grandes navegações, sobre o início, né, do que a gente conhece hoje do nosso território. É basicamente isso. Boa noite.